Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. E às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei, continuo a errar. Mas se a minha luz parece extinguir-se, meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E é quando percebo meu esforço é vão, o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. E quando minha luz parece vazia,
brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Quero brilhar por ti. Eu quero coração de pedra, alma cheia de orgulho, caminho sem direção, casa abandonada, mundo tão vazio. O que falta em nós é o amor. Se não tem perdão, não tem amor. Se não tem amor, aonde está Deus? Aonde está Deus? Aonde está fora e a alma chora. Aonde está Deus? Coração de pedra, alma cheia de orgulho, caminho sem direção, casa abandonada, mundo tão vazio. O que falta em nós é o amor. Se não tem perdão, não tem amor. Se não tem amor, aonde está Deus? Aonde está Deus? Aonde está Deus? Está lá fora e a alma chora. Aonde está Deus? Se eu não consigo estender a mão ao meu irmão, aonde está Deus? Se eu não consigo fazer o bem sem olhar a quem, aonde está Deus? Se eu não consigo nem perdoar quem me ofendeu, aonde está Deus? Muito se fala, pouco se vive. Muitos perguntam, ninguém responde. Onde está Deus? Onde está Deus? Onde está Deus? Onde está Deus?
Onde está O mesmo Espírito que levantou o Filho de Deus habita em nós, nada mudou. A mesma voz que o mar acalmou, hoje é a calma dos corações, nada mudou. Sangue daquela cruz, a mesma graça ainda cobre-nos, o mesmo hoje para sempre. Ele não muda e nunca vai mudar. A mesma história da redenção, não precisamos de um novo som. Celebra o mesmo amor, nada mudou. A mesma mesa, a comunhão, sua família partindo o pão, nada mudou. O mesmo sangue daquela cruz, a mesma ainda cobre-nos, o mesmo hoje para sempre. Ele não muda e nunca vai mudar. A mesma história da redenção, não precisamos de um novo som. Seus planos duram para sempre. Ele não muda e nunca vai mudar. Tem hoje e para sempre. Ele é o mesmo, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é o mesmo, ele é o mesmo. O mesmo sangue daquela cruz, a mesma graça ainda cobre-nos, o mesmo hoje para sempre. Ele não muda e nunca vai mudar. A mesma história da redenção, não precisamos de um novo som. Seus planos duram para sempre. Ele não muda e nunca vai mudar. Nunca vai mudar. O mesmo hoje para sempre. Ele não muda e nunca vai mudar. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser.
Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero te entregar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Bom dia, meus queridos irmãos, queridos amigos, graça e paz da parte de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma celebração. Que alegria podermos estar juntos. Muito obrigado por abrir a porta do seu lar para nos receber. Muito obrigado por sintonizar a TV IBCT. Que o Santo Espírito de Deus possa preencher a sua vida. Que a palavra do Senhor possa alcançar o seu coração. Aliás, se você puder e quiser, envie o link dessa transmissão para outras pessoas, para que elas também, seja agora ao vivo ou em outros momentos ao longo da semana, possam ter a oportunidade de receber uma porção da palavra de Deus aos seus corações. Se você puder, faça isso agora. E quem sabe, Deus vai usar essa transmissão para falar, para ministrar ao coração de uma pessoa, de um casal, de uma família que está necessitando ouvir o que Deus tem para nos dizer nesta manhã. Não deixe também de dar o seu like aqui na nossa transmissão, de curtir a nossa página, de ativar as notificações. Todas essas ações simples, elas nos auxiliam a impulsionar os nossos conteúdos para mais pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas com a palavra de Deus. Hoje é um dia que nós podemos também celebrar ainda mais a família. Todo mês de maio é dedicado, de modo geral, às famílias. Estamos tendo um tempo especial para celebrar as nossas famílias, as famílias da nossa igreja, também de orar pelas nossas famílias e também de poder agradecer ao Senhor pela nossa família. O dia de ontem, dia 15 de maio, foi desde 1993 instituído como Dia Internacional da Família. A Organização das Nações Unidas, a ONU, naquela data, então, instituiu que todo dia 15 de maio seria o dia de
destacar a importância da família e de se dialogar a respeito de políticas voltadas para a família, para o fortalecimento da família. Então nós louvamos a Deus porque ao longo de todo esse mês, nesse dia de ontem, hoje também, podemos agradecer ao Senhor pela nossa família, pelo nosso cônjuge, pelos nossos filhos, pelos nossos pais. Na verdade, isso tem que ser feito todos os dias, né, meus queridos irmãos? Agradecer a Deus pela família que nós temos. Que Deus possa falar então a cada um dos membros da nossa família e que nós continuemos vivendo em unidade na presença do Senhor. Que assim seja também conosco, família de Deus, povo de Cristo, corpo de Cristo, reunido, que nós mesmo separados fisicamente estejamos juntos. Aliás, eu peço que você esteja em oração para que em breve, no tempo propício, nós possamos retornar com as nossas celebrações presenciais. Eu creio que esse tempo está próximo. Nós temos orado por isso. Será uma alegria podermos estar mais uma vez aqui no templo, com a igreja reunida, ainda que respeitando nesse momento todos os protocolos de saúde, os protocolos sanitários, para que a nossa saúde também física seja preservada diante desse momento de pandemia. Peço que você continue orando para que esse tempo seja abreviado, orando pelos irmãos da nossa igreja que estão enfermos. Nós temos acompanhado alguns irmãos que estão enfermos, alguns irmãos que estão internados, e nós queremos então orar e contar com a sua oração. Se você conhece alguém que está enfermo, está internado, coloque aqui no chat agora, para que nós possamos orar em favor da vida desta pessoa. Faça também a sua interação aqui pelo chat. Apresente os nomes das pessoas por quem você quer orar. Coloque a sua mensagem de saudação, de bom dia. Você está conosco aqui e puder, escreva no chat para que nós saibamos que você está juntamente conosco nesta manhã, celebrando o nome do Senhor. Vamos orar pelos enlutados, vamos orar por aqueles que necessitam. Vamos orar também pelos aniversariantes. Sim, nós louvamos a Deus por aqueles que completam mais um ano de vida na presença do Senhor. Acompanhe na tela o nome dos nossos irmãos que estão aniversariando nesta semana. Nós abrimos a lista com uma criança. Olha só, meus queridos irmãos, amanhã é aniversário do Lucas Souto. Luca, que Deus te abençoe. Um beijo do seu pastor. Deus abençoe a sua vida. Ele que é filho dos nossos irmãos Marcelo Souto e Ludmila. Que Deus abençoe você, Lu, que você continue crescendo na presença do Senhor. Amanhã também é aniversário da nossa irmã Sandra Freitas. Que Deus te abençoe, minha querida irmã. Feliz aniversário. Continue vivendo e contando os seus dias sempre na presença do Senhor. Terça-feira é a vez da nossa irmã Ana Paula Almeida. Minha querida irmã, feliz aniversário. Que Deus te abençoe rica e abundantemente na presença do Senhor. Dia 19, aniversário do nosso irmão Salomão Bandeira. Meu querido irmão, receba o nosso abraço, que Deus abençoe a sua vida. E quarta-feira também, aniversário da minha sobrinha, da Isabel Tinoco, filha dos nossos irmãos missionários Rodrigo e Sara. Bebel, um beijo do tio para você. Deus te abençoe, o tio te ama. Feliz aniversário. Você possa ter um dia muito feliz na presença do Senhor. Temos ainda nessa semana, meus queridos irmãos, os nomes dos nossos irmãos que estão fazendo aniversário. No dia 21, é a vez do nosso irmão Felipe Jardim. Felipe, que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus possa continuar sustentando a sua vida, cuidando do seu coração, dos seus sonhos. Que você continue colocando cada um dos seus sonhos na presença do Senhor, se desenvolvendo nessa nova fase na presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Também no dia 21, aniversário da nossa irmã Clara Palmeira. Minha querida irmã, Deus abençoe a sua vida. Feliz aniversário. Grande abraço para a irmã, para a sua família. Que Deus possa sustentá-la a cada dia. Fechando a lista, no próximo sábado, dia 22, é a vez da nossa irmã Áudila Soares e da nossa irmã Renate Araújo. Minhas irmãs, Deus abençoe a vida de vocês. As irmãs também são preciosas para a nossa igreja, como todos os outros. Que vocês possam continuar contando os seus dias na presença do Senhor. Temos também os nossos aniversariantes de casamento. Olha os casais que estão comemorando mais um ano na presença do Senhor. Amanhã, a vez dos nossos irmãos Alexandre e Kelly Rios.
no dia 18, terça-feira, a vez dos nossos irmãos Douglas Silva e Poliana Costa Gruber Silva. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Renove o amor, renove a aliança, a comunhão na presença do Senhor. Da mesma forma, desejamos para os nossos irmãos José Pereira Ramos e a nossa irmã Maria do Socorro, nosso irmão Zezinho e a irmã Socorro, que estão fazendo também nessa semana aniversário de casamento no próximo sábado. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Mande uma mensagem para esses irmãos, um WhatsApp, uma mensagem de áudio, um telefonema, quem sabe, para dizer que eles são muito importantes para nós. Quem é que não gosta de receber uma mensagem no dia do aniversário? Pai Santo, Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos reunidos na Tua presença. Muito obrigado pelo privilégio que temos como igreja de, na casa do Senhor, que é a nossa própria casa, nós cremos que cada lar é uma igreja onde o nome do Senhor é proclamado. E, ó Pai, nós sabemos que mesmo nesse tempo, quando sentimos tanta falta de ir ao templo, nós podemos estar reunidos como igreja em nossos lares diante do Senhor. Por isso, recebe a nossa gratidão e, como temos pedido, Senhor, abrevia este tempo para que o quanto antes estejamos no templo, aqui no templo, buscando a face do Senhor juntos, adorando ao Senhor juntos, presencialmente, tendo comunhão com os nossos irmãos. Ó Deus, como isso é importante, como isso se tornou ainda mais importante nesse tempo para nós. Oramos, Pai, pelos enfermos, oramos pelos enlutados, clamamos, Senhor, por aqueles irmãos nossos que estão internados, clamamos pela cura que vem do Senhor. Nós cremos que Tu tens todo o poder. Se essa é a Tua vontade, cura os nossos irmãos, Pai, no nome de Jesus. Pai, olha para aqueles também que estão enfermos, para aqueles que estão enlutados, não apenas enfermos, mas para aqueles que estão enlutados. Continua, Senhor, trazendo o conforto e o consolo a cada coração. Queremos também, neste momento, manifestar a nossa gratidão e a nossa alegria pela vida dos nossos irmãos que estão fazendo aniversário. Sim, Pai, nós queremos chorar com os que choram, mas queremos também nos alegrar com os que se alegram e agradecer ao Senhor pelos nossos irmãos que mesmo nesse tempo tão desafiador, tempo pandêmico, podem contar mais um ano na Tua presença. Renova a bênção do Senhor sobre a vida de cada um deles, que eles continuem vivendo e contando os seus dias na presença do Senhor. Também os aniversariantes de casamento, que nossos lares, que nossos casamentos, que nossas famílias continuem a ser calcadas e guardadas e sustentadas no poder do Senhor. E cada casal continue, Deus, cultivando amor um pelo outro, também na presença do Senhor. Continua conosco nesta manhã, recebe o nosso culto, Pai, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Pois assim nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós queremos então abrir espaço agora na nossa celebração para falar das nossas campanhas, das campanhas que nós temos abraçado nesse tempo. A primeira delas é a campanha de oração, Filhos, herança do Senhor. Todos os dias nós recebemos no nosso WhatsApp a mensagem de texto e o áudio da nossa campanha com os motivos de oração para que nós estejamos intercedendo pelos nossos lares, pelos nossos familiares e principalmente pelos nossos filhos. Abrace essa campanha, participe conosco deste mover, entregue a sua família, consagre a sua família todos os dias no altar do Senhor, porque os nossos filhos, sim, eles são herança do Senhor para as nossas vidas. Também a este propósito, nós teremos mais uma semana de oração. É isto mesmo, nós já tivemos a primeira semana à noite, semana passada foi de madrugada, uma bênção a nossa madrugada de oração, e agora a partir de amanhã voltaremos ao período da noite para interceder pelas nossas famílias. E agora com a liderança dos nossos pequenos grupos, os pequenos grupos da rede de adultos estarão liderando as salas de oração nesta semana. Vamos começar amanhã às 21 horas. O mote, o tema da nossa semana de oração será o acróstico Raízes, que são os elementos do relacionamento discipulador. Amanhã vamos falar exatamente sobre os relacionamentos, sobre o acolhimento que nós precisamos ter na presença do Senhor.
relacionamentos, depois acolhimento, intercessão, temos também o zelo pela pessoa, o ensino do evangelho e a solicitação de contas. Então, participe conosco a partir de amanhã e eu tenho certeza que será bênção na sua vida, na nossa vida, na vida das nossas famílias. Nós temos recebido neste mês os pastores que, durante os últimos anos, abençoaram a vida da Igreja Batista Central de Taguatinga. Sim, os pastores que serviram aqui na IBCT têm trazido mensagens preciosas aos nossos corações. Foi assim com o pastor Gilberto no primeiro domingo do mês, pastor Ranulfo na semana passada, e hoje nós ouviremos pastor Roberto da Silva Santos. Será o intérprete do Senhor, será a boca do Senhor para os nossos corações nesta manhã. Então permaneça conosco aqui, daqui a pouquinho nós estaremos recebendo o pastor Roberto para trazer a mensagem de Deus ao nosso coração. Quero falar também, meus queridos irmãos, da nossa campanha Família no Pão e na Fé. Quando você puder, se você puder, que você possa ofertar itens de primeira necessidade, gêneros alimentícios, para que não perecíveis, para que nós possamos montar cestas básicas. Se você puder doar uma cesta básica inteira, melhor ainda, faça isso, para que nós possamos doar a quem está passando dificuldades nesse momento. Nós somos uma família em todo o tempo. Somos uma família na oração, nós somos também uma família na fé, mas também uma família na ação, no pão, no repartir do pão. Queremos falar também ainda da nossa campanha Igreja Digital. Estamos a todo vapor com a nossa obra aqui no templo. O nosso templo está sendo preparado, estamos construindo a nossa sala da multimídia, mas nós precisamos de você. Precisamos do seu engajamento, precisamos da sua oração e das suas ofertas. Oferte para a Igreja Digital, para que nós possamos concluir a nossa obra e assim continuar oferecendo conteúdos digitais que vão abençoar vidas, que vão alcançar vidas em Cristo Jesus. Finalmente, eu falo da nossa campanha de missões mundiais. Quero deixar um convite para você. No próximo domingo à noite, na nossa celebração da noite, teremos um momento de agradecermos a Deus por tudo que foi levantado aqui de ofertas para missões mundiais. Meus irmãos, a missionária Lúcia Martiniano estará conosco. Teremos a participação musical do cantor João Carlos Santana, amigo da nossa igreja, que está sempre conosco, nos abençoando através da sua voz, do seu ministério. Nós queremos convidar você a estar conosco no próximo domingo à noite, ao vivo, aqui pela TV IBCT. Meus irmãos, só pelo nosso leilão missionário, nós levantamos mais de R$8.000 de oferta. Glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor. Mas você ainda pode ofertar, você pode ainda apresentar ao Senhor a sua oferta de amor, a sua oferta de compromisso com a obra missionária. Faça isso hoje, ao longo da semana, oferte através de um Pix, através da transferência bancária, para que outras pessoas ao redor do mundo possam ser alcançadas pelo espalhar da mensagem do Senhor, pelo expandir do reino de Deus através das nossas vidas. A este propósito, vamos acompanhar o testemunho desta manhã, testemunho missionário que vem lá da Colômbia. Vamos ouvir a nossa irmã Carmen Lígia falando de algo tão importante a respeito do nosso envolvimento com a obra missionária. E logo depois dela, que a mensagem do Senhor, através do pastor Roberto, possa falar ao nosso coração. Pastor Roberto, seja muito bem-vindo entre nós. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Viva o poder de transformar. Nós, os batistas brasileiros, através da Junta de Missões Mundiais, estamos ajudando a transformar vidas que estavam presas nas drogas e na prostituição na cidade de Medellín, na Colômbia. Homens e mulheres, antes sem nenhuma esperança, encontraram a Jesus na Fundação Pare, Programa de Ajuda, Reabilitação e Esperança. Eu quero contar para vocês a história do Anua, que hoje está restaurado, vivendo o poder de transformar. No dia 28 de outubro de 2016, recebemos na porta da nossa Fundação Pare um jovem chamado Anua, com apenas 25 anos de idade, e ele pedia socorro porque ele queria deixar as drogas.
Nos contou a sua história de sofrimento, quando ele perdeu a sua família por muitos anos nas drogas, perdeu o emprego e tantas oportunidades de fazer um curso universitário pelas vezes que ele abandonou tudo pelas drogas. Ele ingressou como interno na nossa fundação e alguns meses depois teve um encontro verdadeiro com Deus, entregando sua vida a Cristo Jesus. Esse é o primeiro passo para deixar as drogas. Logo, ele começou um processo de abandonar completamente as drogas, desintoxicar o seu organismo e restaurar a relação familiar. Meses depois, ele foi batizado e continuou dando testemunho para a família, tanto que a Leide, a mãe da sua filhinha, entregou seu coração a Jesus também, e depois de um tempo de discipulado, ela também foi batizada. Os dois reataram o relacionamento e em dezembro daquele mesmo ano se casaram. Quando eu lhes perguntei onde eles queriam se casar, eles me disseram: queremos casar aqui na fundação onde Deus mudou a nossa vida. No dia 22 de fevereiro de 2018, passaram por uma grande prova que firmou a fé e ajudou os dois a crescerem mais e mais firmados na fé com Deus. Maria Antônia, a sua filhinha de 3 anos, ela foi levada com urgência para o hospital, já bem roxinha e sem respirar. Os médicos disseram que já não tinha esperança para ela e mandou inclusive os pais se prepararem para a morte da filhinha. Mas o povo de Deus começou a orar. Depois de alguns dias internada na UTI e muitos exames médicos realizados, encontraram um grande dente de alho dentro de um dos pulmões da Maria Antônia. Ela tinha engolido aquele dente de alho escondido da sua mãe. Quando retiraram o alho, ela continuou na UTI com as mãozinhas amarradas para não retirar o tubo de respiração, porque, segundo os médicos, ela ainda estava em uma situação muito grave. O desespero dos médicos e dos enfermeiros foi grande quando eles encontraram justamente numa manhã, ainda com as mãozinhas amarradas, mas sem os tubos de respiração. Tentando eles descobrir o que tinha acontecido, quem tinha retirado os tubos, naquele desespero perguntaram aos pais. E foi justamente no meio de todo esse desespero que eles viram que ela estava respirando sozinha, sem a ajuda dos aparelhos. Ânwar e Leide me disseram: foi Jesus que curou e veio nos ajudar. Eles escreveram: há momentos quando nos faltam as palavras e esse é um deles. Maria Antônia já recebeu alta. Que maravilhoso ver o poder e amor e fidelidade do nosso Deus. Pensar que há 2 semanas a medicina dizia que já não podia fazer nada por ela, inclusive que teríamos que preparar para o pior porque era muito grave. Mas hoje, disseram eles, a nossa menina já está em casa brincando e com certeza nós podemos dizer que somente Deus tem a última palavra. E tenhamos, meus irmãos e minhas irmãs, sempre essa mesma confiança de que o nosso Deus trabalha para fazer tudo o que é impossível aos nossos olhos possível. 1 ano depois, já fora da fundação e trabalhando como açougueiro, Ânwar passou pela segunda prova na sua vida, porque ele foi infectado por uma bactéria proveniente da carne crua do porco e quase faleceu. Uma vez mais, Deus restaurou e mudou e mostrou para ele que Deus tinha planos para a vida dele. São testemunhos como esses que me fazem seguir adiante, levando a Jesus para muitas vidas. Eu sei que eu posso sair da vida da Leide e do Ânwar, mas eu tenho certeza que Jesus já ficou lá com eles. Vamos continuar juntos, vivendo o poder que transforma vidas na Colômbia, aí no Brasil e em todo o mundo. Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, você da Igreja Batista Central de Taguatinga. É muito bom estar com você nessa manhã, nas comemorações do mês da família, participando assim, celebrando junto com você a família, que é algo tão importante, tão necessário, indispensável a todos nós. Especialmente neste domingo, considerando que ontem foi comemorado o Dia Internacional da Família. Então podemos somar esses 2 momentos, a comemoração do mês da família e também do Dia Internacional da Família. É muito bom, trago um abraço fraterno para o seu coração e o desejo que possamos assim ter momentos inspiradores na presença do Senhor.
Nesta manhã falaremos sobre a nova realidade das famílias, mas eu quero acrescentar um outro elemento: a nova realidade das famílias e a graça de Deus. Mas falar de família no ambiente de trabalho, aqui em meu gabinete, vou fazer um convite a você. Vamos à minha casa? Vamos lá em casa? E aí eu vou ficar mais à vontade para falar a respeito de família. Então, vamos lá para casa? Chegamos. Marconi vai gostar muito de ver vocês. Oi. Oi, Cê. Olha quem eu trouxe aí para passar o domingo conosco. Olha que legal, gente. Sejam bem-vindos. Tá. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá? Vamos. Ok, agora sim, em casa, eu me sinto mais à vontade para poder falar desse tema tão especial. A nova realidade da família e a graça de Deus. A nova realidade da família e a graça de Deus. E eu quero chamar a sua atenção para o texto da palavra do Senhor, que se encontra em Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37, de 1 a 4. E a Bíblia diz assim: Jacó habitava na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Aos 17 anos de idade, José cuidava dos rebanhos com seus irmãos. Ainda jovem, auxiliava os filhos de Bila e de Zilpa, mulheres de seu pai. E José levava a seu pai mais notícias a respeito deles. Israel amava mais José do que todos os seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e fez para ele uma túnica longa. Vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos eles, passaram a odiá-lo e não conseguiam falar com ele pacificamente. A nova realidade das famílias e a graça de Deus. Nós temos dois modos de ver. Podemos ver a família de uma forma ou de outra, numa extremidade ou em outra. Podemos ver a família como problema, mas podemos ver a família como solução. São duas possibilidades extremas, como problema ou como solução. Podemos ver a família como bênção ou podemos ver a família também como maldição. São duas extremidades, são duas possibilidades. Podemos ver também a família como algo insuportável ou como um lugar de refrigério para a nossa vida, para o nosso coração. Pode parecer radical, mas muitas vezes, e especialmente em tempos como os de hoje, em que existe muito extremismo, muito radicalismo no pensamento das pessoas, então normalmente as pessoas optam por um lado ou por outro, por uma extremidade ou por outra. Mas eu quero chamar a sua atenção para a possibilidade de nós vermos a família de uma forma que seja adequada, de uma forma que possa, assim, envolver todas as realidades, tudo aquilo que de fato envolve a realidade familiar. Ela pode ser vista como solução em meio aos problemas, solução em meio aos problemas. Ela pode ser vista como bênção, apesar das maldições. Ela pode ser refrigério, sim, refrigério desejável nos momentos insuportáveis de nossa vida. Diante da família, portanto, antes de termos assim uma visão irreal, uma visão idealizada da família, nós devemos ter em vista que a família atravessa momentos diversos. Ela atravessa momentos de paz e de tormentos. Ela atravessa mares tranquilos e também mares com terríveis tempestades, momentos de conflito e momentos de reconciliação também. O que deve perpassar todos esses momentos há de ser sempre a graça de Deus, a graça do Senhor presente na minha e na sua família também. Quando olhamos o texto que acabamos de ler, podemos refletir sobre algumas verdades importantes sobre a família a qual você pertence e a minha família também. E apesar de todos os erros e acertos, das incoerências e das soluções razoáveis, apesar de todas as diversidades de momentos e circunstâncias que acontecem em nossa família, nós podemos contar com a graça de Deus, trazendo bênção, trazendo refrigério, trazendo a sua paz, manifestando assim a sua doce presença em toda e qualquer circunstância pela qual a nossa família atravessa. Vivemos hoje um momento muito delicado.
Aliás, há mais de um ano estamos vivendo uma nova realidade. Apesar de existir uma nova realidade que afeta as nossas famílias, o nosso Deus continua sendo o mesmo. Ele continua presente, ele continua manifestando a sua graça. E é exatamente sobre isso que vamos tratar nesta manhã. A nova realidade da família e a graça de Deus, a graça permanente do Senhor, o nosso Deus. Quando olhamos para o texto, portanto, eu quero chamar a sua atenção para algumas considerações dentro do texto lido de Gênesis, capítulo 37, 1 a 4. Eu quero chamar a sua atenção para algumas realidades, para algumas verdades que podemos extrair desse texto. Primeiro, é que assim como a família de Jacó tinha uma rotina normal. Assim como a família de Jacó, ou Israel, tinha uma rotina normal. O texto começa falando sobre José. A partir do capítulo 37, nós vemos que o foco da narrativa bíblica passa para José. Então, por isso que José salta no texto, a partir do capítulo 37, como uma espécie de protagonista, como alguém que tem um peso maior na narrativa bíblica. Então, quando olhamos o texto, nós vemos que José, juntamente com os seus irmãos mais velhos, cuidavam do rebanho. Ele e seus irmãos cuidavam do rebanho de seu pai. As esposas dele, de Jacó, ou Israel, cuidavam muito certamente dos afazeres domésticos, dos cuidados domésticos, permaneciam, portanto, zelando pela casa e pelos interesses da família. Eram outros tempos, E por que estou enfatizando que eram outros tempos? Porque aqui as esposas cuidavam só da casa, era um outro momento. Mas também era outro momento porque eu mencionei que as esposas, não a esposa, mas as esposas de Israel ou de Jacó, cuidavam da casa. Eram outros momentos em que o homem podia ter mais de uma esposa, dentro de alguns contextos que a Bíblia assim nos mostra, de concessões, mas também a realidade da mulher presente apenas no contexto do lar, no contexto da casa. Jacó, como o patriarca, ele então supervisionava tudo aquilo que estava acontecendo, supervisionava toda a realidade da sua casa, o que os seus filhos faziam no campo, o que acontecia na sua casa, os seus servos, de um modo geral. Como podemos observar, havia uma rotina normal, normal a todas as famílias, uma rotina normal a todas as casas, a todos os lares. Nossas famílias também são assim, nossa família também tem uma rotina. A minha família tem uma rotina e a sua também. Somos famílias normais, temos as nossas rotinas, cada um tem algo a fazer, não é verdade? Alguns trabalham nessa nova realidade do tempo em que vivemos, alguns estão trabalhando ainda no seu ambiente normal de trabalho. Outros passaram para o home office, outros para um sistema híbrido, indo alguns dias e permanecendo em casa em outros momentos. A rotina pode ter sido alterada em alguns pontos e algumas questões, mas surgiu uma nova rotina de trabalho, dentro ou fora de casa, de cursos, pela internet, de estágios, de atividades de um modo geral. Mesmo com toda a situação do lado de fora, temos de cuidar da casa, dos interesses da família, de nossa saúde e tantas outras questões que, embora com as alterações desse tempo, ainda se constitui uma rotina normal. Nós precisamos entender que não há nada de extraordinário em relação à rotina. A vida é feita de rotina. A vida não tem nada de tão extraordinário que fuja a uma rotina normal. Vivemos a rotina do nosso dia a dia. Muitas pessoas se sentem enfadadas diante das rotinas do dia a dia. Querem até mudar a sua rotina, querem até dizer assim, a minha família vive uma rotina que eu não gosto, eu vou trocar de família. Isso é muito perigoso, então tome cuidado, porque a rotina sempre vai existir em todos os lugares, em todas as realidades. Então cuidado, porque a vida é feita de rotina. Assim como a nossa, portanto, a família de Jacó tinha uma rotina normal.
alterado em alguns momentos, mas que se tornou normal em muitos outros. Segunda questão que eu quero destacar para você é que assim como a família de Jacó tinha problemas também. Assim como a família de Jacó tinha problemas também. O texto nos fala que havia problemas relacionais dentro da casa, dentro da realidade da família de Jacó. Por exemplo, Jacó amava de uma forma diferente José em relação aos outros filhos. O texto fala que José era o preferido. Jacó tinha um amor especial, um amor diferenciado por José. E isto feria profundamente o coração dos seus outros irmãos. Eles percebiam. Não era alguma coisa velada, não era alguma coisa escondida, mas era alguma coisa declarada, visível, plenamente visível dos outros filhos, e isso trazia dor, trazia mágoa, trazia ressentimento no coração dos outros filhos. E por causa disso, a Bíblia diz também que José era odiado pelos irmãos, Embora José não tivesse responsabilidade direta por esse amor diferenciado, ele era o alvo do ódio, do ressentimento por parte dos irmãos que consideravam ele alguém, uma espécie de usurpador, alguém que estava retirando o pai da convivência deles. Por mais que fizessem, por mais que se esforçassem, não conseguiam chamar a atenção do pai, assim como José chamava a atenção. Havia também um conjunto de feridas passadas e que não foram devidamente curadas. Por exemplo, a única filha de Jacó, Diná, tinha sido abusada sexualmente, algo que traz uma marca terrível, uma marca profunda na vida daquela jovem, tanto que ela, depois desse episódio, não aparece mais. Não é mais citada nas páginas bíblicas, mas não apenas isso. O fato dela ter sofrido um abuso sexual resultou uma ação de seus irmãos que promoveram uma verdadeira chacina. Eles mataram não apenas a pessoa que havia cometido este ato, mas também mataram várias outras pessoas que nem tinham envolvimento direto com esta questão. Por causa disso, Jacó teve que reunir sua família, todos os seus, tudo aquilo que lhe pertencia e fugir para um outro lugar, mudar completamente o seu lugar de moradia por causa desta questão. Havia, portanto, uma carga muito pesada nos ombros daquela família. Jacó, por outro lado, passou a vida inteira entre 4 esposas, tentando agradar 4 esposas, o que tornou a vida conjugal um momento e uma situação muito pesada, muito conflituosa, cheia de dificuldades para ele e para as esposas, que disputavam a sua atenção e a sua valorização também. Sendo assim, vemos que existiam marcas, ressentimentos, dores profundas nos corações dos integrantes daquela família. Era uma família que tinha problemas. Nossas famílias também são expostas a problemas diversos e a episódios traumáticos também. Em nossas famílias, muitas vezes acontecem ou existem preferências e comparações. Olha o seu irmão. Olha como a sua irmã faz. Por que você não é igual à sua irmã? Por que você não reage da mesma maneira que o seu irmão? Por isso que eu gosto mais dele. Por isso que a minha atenção maior é para ela. Conflitos existentes e não resolvidos entre casais, que geram muitas vezes ofensas explícitas e às vezes até públicas, ou guerras frias eternas que se arrastam ao longo de anos inteiros. E com isso, esta situação conjugal vai se tornando cada vez mais difícil de ser tratada, cada vez mais difícil de ser suportada pelos cônjuges. Isso quando não se parte para a hipocrisia, não é isso? Publicamente é um casal perfeito, mas na intimidade são verdadeiros inimigos, que mal se falam, que mal convivem. Também encontramos muitas vezes em nossas famílias ressentimentos entre pais e filhos, em decorrência de situações vividas e que não foram resolvidas.
Situações, problemas, dificuldades causadas por um ou por outro não foram tratadas, não foram resolvidas e os ressentimentos permanecem. Mas também ressentimentos entre irmãos, não curados, não tratados, não apaziguados devidamente pelos pais e no momento devido, a fim de que aquelas feridas pudessem cicatrizar e serem, portanto, curadas. Mas há um outro problema também muito grave, muito desagradável, a violência doméstica. Essa é uma realidade ainda presente, lamentavelmente, em muitos lares, em muitas famílias e inclusive em famílias cristãs. Violência doméstica, verbais, físicas e que trazem traumas tremendos, marcas profundas na vida familiar. Mas não apenas isso, vemos também uma religiosidade frágil. A família de Jacó tinha uma religiosidade, mas uma religiosidade frágil. Conheciam o Deus verdadeiro, conheciam o Deus Todo-Poderoso, no entanto, cometiam atos, praticavam ações que não eram muito recomendáveis, para não dizer nada recomendáveis para aqueles que verdadeiramente seguem o Deus verdadeiro. Em nosso tempo também muitas famílias têm praticado uma religiosidade frágil, que não corresponde àquilo que declaram com a sua boca, uma prática religiosa, muitas vezes apenas, mas não com a vivência real dos ensinos do Senhor. Tudo isso coopera para que problemas e dificuldades surjam no dia a dia das famílias. Assim, quando olhamos para a família de Jacó, nós vemos que assim como a família de Jacó tinha problemas também. Mas assim como a família de Jacó enfrentou a tragédia. É o terceiro destaque que eu quero fazer com você. Assim como a família de Jacó enfrentou a tragédia. Querido irmão, querida irmã, o ódio que os irmãos de José sentiam contra ele, diante da preferência declarada, evidente do pai, do patriarca sobre José, foi gerando um ódio, um ressentimento, uma mágoa tão profunda, tão intensa, que os seus irmãos resolveram pela morte do seu próprio irmão. Aqueles irmãos se reuniram e decidiram colocar um ponto final na vida daquele usurpador, no conceito deles, daquele que estava roubando a atenção do pai, roubando a cena naquela família. Eles resolvem matá-lo, mas depois eles resolvem não matá-lo, resolvem simplesmente tirá-lo da existência. E José, então, embora não tendo sido morto fisicamente, acabou sendo morto na sua existência, sendo vendido como escravo para uma caravana que passava naquele momento, levando-o para o Egito e de lá para qualquer outro lugar sem volta. Pior do que a morte física, eles condenaram José a uma morte permanente, para a retirada dele da existência e da vida. José foi atirado num verdadeiro vazio desesperador. Os irmãos então passaram a conviver com o medo, com a culpa, com o peso do seu ato. Não há condições daqueles irmãos conseguirem viver, passar um dia sem lembrar dos gritos de José, do pedido de misericórdia, de clemência, da cena de ver aquele jovem sendo levado para longe, clamando, pedindo, suplicando por sua vida. José sofreu uma dor profunda, mas aqueles irmãos também passaram a conviver com uma culpa terrível, com uma lembrança abominável no seu coração. Mas não apenas isso, tiveram de informar o desaparecimento de José e voltam, portanto, para a sua casa e falam com o seu pai que José tinha morrido. Isso traz uma verdadeira morte para o coração do pai, para o coração de Jacó. Jacó, então, acaba com a sua vida praticamente, se envolve numa tristeza profunda, declara com todas as letras que iria para a sepultura com lágrimas nos olhos, com dor profunda em seu coração,
com tristeza plena em sua alma. A vida de Jacó se tornou amarga, sem alegria. Todos num lar cheio de contradições, de culpas, de segredos, de tristezas e com uma profunda tragédia envolvendo um dos seus integrantes, José. Querido, querida, muitas vezes as nossas famílias também são visitadas por situações tão difíceis, que vão além daquelas situações problemáticas, talvez até mais comuns, mais típicas ou possíveis à nossa família. Muitas vezes somos visitados verdadeiramente pela tragédia, que desestrutura completamente aquilo que está estruturado. Ou desestrutura de vez aquilo que já está cambaleando. Então, quando vemos a nossa família, nós olhamos para a família de José, de Jacó, de seus irmãos e percebemos que assim como a família de Jacó também foi visitada pela tragédia. Nestes tempos de pandemia, muitas famílias foram visitadas pela tragédia. Vários seus familiares foram alcançados pela enfermidade. Muitos conseguiram se recuperar, outros não conseguiram. Muitas famílias enfrentaram a dor da morte de familiares. Muitos choram ainda este momento, esta tragédia, este novo momento. Como caminhar e avançar sem um irmão, sem uma irmã, sem a mãe, sem o pai, sem os pais ou sem os filhos. A tragédia muitas vezes chega à nossa vida. No entanto, assim como a nossa família, a família de Jacó contou com a graça de Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que está me acompanhando nesta manhã, nesta oportunidade, nós muitas vezes somos tirados da nossa rotina normal. Muitas vezes nós enfrentamos problemas graves e muito sérios. Noutras vezes a tragédia chega a alcançar a nossa vida e a nossa família. No entanto, devemos lembrar que sempre podemos contar com a graça de Deus sobre nós, com a graça de Deus sobre a nossa família. A nossa família e a família de Jacó podem ter essa experiência, podem verificar com clareza esta experiência da graça de Deus repousando sobre nós. Apesar de todas as dificuldades vividas pela família de Jacó, Deus tinha um plano. Deus tinha um plano que não iria mudar. Deus tinha um propósito para aquela família. Aquela família daria continuidade ao plano salvador do Senhor. Era um elo importante em todo o processo que Deus estava desenvolvendo para toda a humanidade. Aquela família representava, portanto, um ponto, um elo fundamental no plano de Deus, traçado desde o Éden e que se conclui no Apocalipse, no fim de todas as coisas, no recomeço, na volta e no reino eterno de Jesus Cristo, o Senhor. Então, independente do que acontecesse, Deus ainda estava no controle de todas as coisas. Deus ainda dirigia todas as coisas. A sua família faz parte deste elo. Deus tem um propósito para a sua família. A sua família coopera e pode ser uma grande cooperadora ainda mais intensa do plano eterno de Deus, onde você está, no meio das pessoas em que você se encontra. Então, querido, querida, a família de Jacó contou com a graça de Deus. E a nossa família, a minha e a sua, também podem contar sim com a graça do Senhor. Deus sabia das distorções da família de Jacó, com toda certeza. Deus tinha visto e estava vendo tudo o que estava acontecendo. Conhecia as dores, conhecia as tragédias, conhecia os traumas, conhecia os desvios que aqueles familiares muitas vezes cometiam. O Senhor sabia das desilusões vividas por aquela família também. E por ser um Deus de misericórdia, um Deus de graça, Ele estava conduzindo. Apesar de todas essas situações, Deus estava conduzindo aquela família com base no seu relógio e com base no seu próprio plano para que o nome dele, e apenas o nome do Senhor, fosse glorificado.
Então, quando olhamos a história daquela família, nós encontramos alguns pontos que mostram isso com a mais absoluta clareza. Quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que José, por exemplo, foi amparado no Egito em todos os momentos. A Bíblia nos fala que nos momentos mais difíceis vividos por José, a mão de Deus estava com ele. Em momento algum, Deus abandonou José. Ao contrário, Deus conduziu com a sua mão José até o segundo posto mais importante daquele país, com um propósito, com uma finalidade. Meu querido, minha querida, talvez você possa estar pensando que tudo acabou, que chegou ao ponto final. José, vendo seus irmãos distantes, se afastando cada vez mais da sua visão, José deve ter pensado: tudo acabou, a minha vida acabou, não há mais nada que eu possa esperar. Mas a mão de Deus era com ele. A mão do Senhor ainda está sobre a sua vida. Então, querido, aguarde, a graça de Deus ainda está presente. Quando olhamos um pouco mais além no texto, nós vemos que Deus usou uma grande fome para empurrar os irmãos de José para o Egito. Sim, Deus permitiu uma grande fome, mais um problema a ser enfrentado por aquela família, e empurrou aqueles irmãos para o Egito. E no Egito algo acontece de forma maravilhosa. Aqueles irmãos se reencontram, José os identifica. Há toda uma história bonita envolvendo todos esses momentos interessantes, mas o que mais importa é que aqueles irmãos se reencontraram. Aqueles irmãos foram confrontados com o seu erro. Aqueles irmãos puderam confessar as suas culpas. Aqueles irmãos puderam se reconciliar, se perdoar. E eles puderam também se abraçar novamente. E eles puderam entender que Deus estava trabalhando e realizando uma obra que só Deus pode realizar. Transformar o mal em bem. E eles entendem isso. Deus estava no controle. E todo o mal que estava presente ou que tinha sido feito, Deus estava transformando em bem. Mas não apenas isso. Deus ensinou a Jacó que não eram os seus cuidados, as suas preferências, a sua mão que protegeria sua família. Não, de modo algum, mas o próprio Deus. Deus cuida pessoalmente de nossas vidas. Jacó se desesperou quando soube da notícia de ter perdido José, dele ter morrido. Quando seus irmãos chegam em casa e mostram a túnica manchada de sangue e dizem que José tinha sido devorado por uma fera, Jacó se desespera e perde todo o sentido de sua vida. Ele, mais tarde, quando seus filhos voltam da primeira vez do Egito e dizem: olha, nosso irmão ficou retido lá como refém, e o homem poderoso do Egito quer ver Benjamim, o nosso irmão mais novo. Jacó se desespera e diz assim: não, Benjamim não vai, eu não vou perder mais um filho. Mas só que o outro estava lá e precisava de alimento. E mesmo relutando, ele permite a ida de Benjamim, mas já temendo o pior. Ele quis proteger Benjamim, mas não pôde fazê-lo. E ele se afligiu mais ainda no seu coração. Mas Deus estava conduzindo todas as coisas, porque logo após Jacó pôde reunir novamente a sua família, pôde reunir novamente os seus filhos. Não perdeu Benjamim, ganhou José de volta e ganhou uma família mais unida também. Então, Jacó pôde aprender que não são os fatos que decidem a nossa vida, mas quem decide a nossa vida é o Deus Todo-Poderoso. Quando Jacó recebe a notícia da morte de José, da suposta morte de José, ele diz assim: vou descer à sepultura com lágrimas e tristeza. Ele entendeu, achou que aquele fato definiria a sua vida e mesmo a sua morte. Mas Deus provou o contrário, Deus mudou todas as coisas, de tal maneira que Jacó desceu sim à sepultura, mas não com lágrimas e tristeza. Jacó desceu com alegria no seu coração, com profunda alegria, por saber que a graça de Deus ainda repousava sobre a sua casa, sobre a sua família. Meu querido, a graça de Deus estava sobre a família de Jacó e quer repousar sobre a minha e sobre a sua família também. O Senhor deseja chegar e transformar a nossa rotina em bênção.
em bênção para todos. Ele deseja tomar as nossas lutas cotidianas e nos ajudar diante delas. Ele quer nos acompanhar e mesmo nos carregar nos braços em meio às tragédias, às grandes lutas, aos grandes desafios, aos momentos cruciais que se levantam contra nós. Ele quer manifestar plenamente a sua graça e mostrar que podemos depender dele sempre e em todo momento. Ele deseja mostrar que a nossa família continua em suas mãos, mesmo quando vivemos uma nova realidade. Muitas vezes, querido, queremos construir uma família perfeita, mas com os nossos esforços, com a nossa sabedoria, com aquilo que aprendemos nos livros, em congressos, em seminários e etc. Mas a nossa família precisa ser perfeita nas mãos de Deus. Deus realizando a sua obra, Deus modelando a nossa família. Para tanto, é preciso primeiramente que você entregue a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Jesus precisa ser o primeiro na sua vida. Ele deve ser o protagonista, o Senhor pleno, primeiro de sua vida, para que você então possa levar Jesus para a sua casa e assim experimentar a bênção do Senhor, a graça do Senhor sobre a sua vida e sobre todos os que estão em sua casa. Jesus já está em sua casa, Jesus já está em seu coração, em sua vida. Saiba que nesta nova realidade, independente das dificuldades e lutas, a graça de Deus ainda está presente, repousando sobre você. Coloque a sua vida plenamente nas mãos do Senhor. Dependa integralmente dele. Olhe para o Senhor, segure firme nas mãos do Senhor e experimente a graça dele, dando paz, dando a sua misericórdia, trazendo as respostas, mostrando que ele continua no controle de todas as coisas. Nossa oração é que esta nova realidade possa ser coberta pela graça permanente e eterna do Senhor. Dessa maneira, atravessaremos este tempo e todos aqueles que eventualmente surgirem sobre a nossa vida, porque estaremos protegidos e guardados sob a graça eterna do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. E nada mais há de faltar, sendo Ele meu pastor, a tudo suprirá. O Senhor é o meu pastor e nada mais há de faltar, sendo Ele meu pastor, a tudo suprirá. Ainda que
pois o Senhor comigo está. Palavra preciosa de Deus aos nossos corações. Muito obrigado, querido pastor Roberto, pela sua instrumentalidade nesta manhã, que nós possamos continuar vivendo debaixo da graça do nosso Deus. O Senhor é conosco, o Senhor está conosco, Ele é o nosso pastor, como nós cantamos, que nós continuemos desfrutando desta graça e transmitindo esta graça também através das nossas vidas. Que Deus continue abençoando sua família, pastor, a irmã Macione, seus filhos, Robertinho, a Bianca. Transmita também o nosso abraço à Igreja Batista Memorial em Teresópolis. Muito obrigado, querida igreja, por ceder o seu pastor para nos abençoar nesta manhã. Meus queridos, nós estamos chegando ao final da nossa celebração. Estaremos reunidos mais uma vez hoje. Qual é o horário? 19 horas. Ainda sem a presença das pessoas aqui na nossa congregação, mas como eu disse no início da nossa celebração, eu espero que esse tempo possa o quanto antes chegar, dos irmãos já estarem aqui conosco. Ore por isso. Ore para que nas próximas semanas nós já possamos conseguir ter uma definição em relação ao momento do retorno das nossas celebrações presenciais. Quero falar para você dos nossos pequenos grupos. Olha só, os horários e dias que os nossos PGMs se encontram. Como eu tenho dito, nós temos PGMs para adultos, temos PGMs para crianças, temos PGMs para adolescentes, para jovens. As nossas mensageiras do Rei também dentro da sua programação têm os seus PGMs. Teremos no futuro os embaixadores do Rei também inseridos nesse movimento. Você pode escolher o melhor, que se encaixa melhor no seu perfil, o seu dia, o seu horário, para que você possa celebrar a Deus conosco, estudar a palavra de Deus conosco. Você será muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Olha, nessa semana eu quero compartilhar com vocês algo que Deus falou no nosso coração e nós pudemos fazer. O nosso pequeno grupo e o pequeno grupo do irmão Samuel e da irmã Silvânia puderam nessa semana abençoar o movimento Viver, que é um movimento de prevenção ao uso de drogas. Nós então levamos uma quantidade de leite em pó que eles precisam ali para assistir, atender as crianças que são acompanhadas pelo projeto, pelo movimento Viver. Nós então podemos levar, meus queridos irmãos, mais ou menos 25 quilos de leite em pó, também um fardo de bebida láctea, levamos também algumas roupas para abençoar aquele projeto. Eu quero encorajar você, o seu pequeno grupo, a fazer isso. Que os nossos pequenos grupos possam desenvolver ações de compaixão e graça. Possam fazer o quanto mais para que nós possamos abençoar vidas. Por falar também em PGMs, a rede de adultos, como eu disse, essa semana vai conduzir a semana de oração pela família. Começa amanhã às 21 horas aqui na TV IBCT. Você pode participar tanto pela sala do Zoom quanto aqui pelo chat do nosso canal. Não se esqueça, participe com a gente. Quero lembrar também que quando nós fazemos a nossa semana de oração às 21 horas, que vai de segunda a sexta, o culto de oração que acontece nas quartas-feiras também sofre impacto. Ou seja, nesta semana, o culto de oração não será às 8 da noite, será às 9, às 21 horas, dentro da programação da semana de oração. Para finalizar, eu quero convidar você a continuar acompanhando a nossa série de mensagens Semear Amor. Hoje à noite nós vamos falar sobre isso, sobre a decisão que nós precisamos tomar, decisão importante, quando nós falamos a respeito da prática do amor e do semear amor para o qual temos sido chamados. Que Deus então nos abençoe em nome de Jesus. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o rosto e vos dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Eu espero você hoje à noite na nossa próxima transmissão. Tchau!